Para a gnose, o mal é ontológico. Se as seitas gnósticas insistem mais nesse ponto que na queda de Adão, elas são antinomistas. Ou seja, as seitas que insistem mais no pecado de Adão são preponderantemente ascéticas, porque aqui vai acontecer o seguinte: tem certas linhas da gnose que vão se tornar extremamente ascéticas. Ascética aqui significa jejum, oração, vida espiritual, entre aspas, vida interior, estão entendendo? Isso é uma corrente. Agora, algumas correntes vão ser preponderantemente ascéticas porque insistem no pecado de Adão. Algumas das seitas gnósticas deste último tipo condenam o ato sexual como perpetuador da matéria e do aprisionamento dos éons divinos dos corpos materiais. Esse caso é conhecido pelo maniqueísmo e foi repetido pelo catarismo medieval. O que os cátaros faziam? Eles literalmente saíam esfaqueando mulheres grávidas e proibindo que os cônjuges tivessem relação entre si, porque ao ter um bebê, eles estariam aprisionando um novo ser humano na matéria. Então isso seria mal. Aí o melhor é libertar esfaqueando a grávida. É nesse nível que chega. Não deem risada, isso aqui é sério. É engraçado porque é patético. Mas assim, é mortalmente sério. Comunismo, meu amigo, o que a gnose já matou de gente no mundo? Já passou do bilhão, fácil. Se o comunismo matou 100 milhões aí, as guerras derivadas do comunismo. Pô, século XX aí, século XIX e XX matou 1 bilhão de pessoas. Por causa disso aí, pô. E quantas outras que não foram mortas, mas perderam a alma, que é pior do que ser morto. Né? Então, para os gnósticos tipo Maniqueu, atos sexuais seriam objetos bestiais e tal, eles fazem cúmplice, o homem cúmplice instrumento da matéria, fabricada pelo demiurgo. Daí para o Maniqueu, Tenan, santidade, imperativo moral, bem resumido, Alexandre de Licolia. Consequência, o casamento começa por você tem que abster de tudo. Tem que abster de tudo. Para algumas seitas. Mais algumas outras, aqui eu não coloquei por questão de brevidade, imagina, 4, 5 horas de aula aí, questão de brevidade dá para colocar, mas outras seitas que vão colocar o foco mais no conhecimento, elas vão permitir todo tipo de sacanagem, de moralidade sexual, de bacanal, de orgia. Perdoem quem tivesse sentido ofendido, mas é a verdade. Por quê? Porque o Chuon, quando fazia lá as suas festinhas, ele dizia o seguinte: olha, eu já sou um ser iluminado. Eu já sou um ser iluminado. Então, quando eu estou aqui nessas festinhas, eu não sou um homem que me deixa levar pelos instintos. Eu estou, na verdade, ajudando a libertar as belas damas da matéria. Isso é ridículo. Isso é completamente patético. As esposas do ser, imagina, né? Bicho, eu não sei o quanto essas coisas convêm pro YouTube, mas assim, adultério, troca de casal, essas coisas aqui é tudo baixaria. O João Pedro aí tá ligado. É baixaria de alto grau, ou seja, termos bem chulos, tá, pessoal? Me passa sua esposa porque eu vou libertá-la da matéria. É nojento e patético ao mesmo tempo. Aí também Deus usa os maus para punir os soberbos. Então o cara que quer ser Deus acaba virando corno. Mateus Larsan 2023. O cara que quer ser Deus termina por virar corno. Mas, também não sei se isso vale a pena ir para o YouTube, diz aí o Olavo que quando ele foi para o encontro interreligioso no Peru, depois todos os mestres religiosos se encontraram no hotel. Aí a primeira vez que o Olavo disse, ele disse que lá ele chegou no hotel e estava acontecendo atos de extrema imoralidade. Aí o Caio Rossi perguntou para ele no Orkut, tem print disso aí na internet? Olavo, você participou de atos de extrema imoralidade? Aí o Olavo apagou o post e refez. Aí todos os mestres se encontraram lá para discutir as suas religiões. Isso é muita baixaria, cara. Mas o que eu posso fazer? Eu não sei se isso aqui dá para ir pro YouTube que eu vou falar, mas digamos que você seja de uma religião em que tenha tradições, assista bem essa aula, as tradições contrárias à lei de Moisés, à lei de Deus. E aí você tenta ascender pela transgressão. E aí tudo que é mal é bom, tudo que é bom é mal. Então, digamos que você seja desta religião com tradições, aí você deseja cometer todo tipo de imoralidade sexual, porque isso vai te libertar.
E você começa a filmar as suas imoralidades sexuais e vender para as pessoas, e filmar outras pessoas tendo imoralidades e vender. Porque ser mal é bom, tá libertando a matéria. Vocês entenderam? Este finalzinho, a conclusão, eu não posso botar no YouTube. Mas por que, que os donos do mundo estão por trás da pornografia, ô desgraça? Quebrar a lei é bom, vamos fazer pornografia para todo mundo e ganhar dinheiro em cima dos otários. Então, além de levar para o inferno, lucra pra caramba em cima, é isso aí. Bem, vamos continuando o assunto, como se nada tivesse acontecido. A gnose cabalista de Jacob Boehme, a gnose cabalista de Jacob Boehme teve uma grande repercussão no Ocidente, principalmente nos livros de Isaac Newton. E tal, não sei o quê. E este, o filósofo desconhecido, esse aqui, o Saint-Martin, influiu profundamente nos meios católicos através dos livros do maçom Joseph de Maistre, que infundiu a cabala de Boehme entre os ultramontanos franceses e italianos, especialmente. Até hoje, Joseph de Maistre influi pessimamente nos tradicionalistas católicos. Tá aqui a fonte, e aí, pois é, não, Joseph de Maistre, contra-revolucionário. Ah, tá. Muito bem. O romantismo foi o meio que a gnose usou para infiltrar-se nos meios católicos, como salientou esse cara. A cabala de Isaac Luria, de Zafed, deu origem, cerca de um século após seu aparecimento, o movimento de Zabatai Tzevi. Outra história interessantíssima, fica para outro dia. A cabala, o mal tem raiz na própria divindade, no Sefiradim. Considerava que a cabala, que enquanto as partículas de Shekinah caíram no mundo, houve algumas que até mesmo caíram em Samael, Lúcifer. Para resgatar essas partículas de Shekinah que estavam aprisionadas em Samael, seria preciso descer aos infernos, cometendo os piores pecados. Ou seja, para libertar Lúcifer, tem que descer até o inferno, comete os piores pecados, porque quanto mais fundo você desce, mais próximo você está de salvar Lúcifer. Imaginem. E o Pablo e quem mais foi esse protestante aqui vai estar ligado, né? Que tem um hino muito conhecido nos meios evangélicos. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. É isso aí. E canta isso diversas vezes, não sabe o que está cantando, desgraça! Quantas vezes eu não cantei isso sendo feito de otário? Ali, satanismo sem saber. Que o maldito Lutero foi lá, rompeu com tudo, e aí tá eu adorando satanismo lá na igreja, feito um otário. Porque os pastores ligam com cabala, gnose e tal, e aí passa isso pros fiéis, bota no hino, qual que é o problema? Hebraico é a língua do povo escolhido. É isso aí, é isso que dá. Era a doutrina da santidade do pecado. Isso que já existia na cabala antiga. Zabatai Tzevi, o falso messias cabalista, apostatou adotando o islamismo. Basicamente, o imperador, o cara se autoproclamou Messias, aí o imperador do Império Otomano prendeu o Messias e disse, ou o Islã ou eu te mato. Aí ele virou islamita e se gerou uma crise gigantesca, porque o Messias apostatou. É hilário mesmo. Seus seguidores formaram seitas de diversos nomes. Uma delas foi o franquismo. Do seu nome, Jacob Frank, que fundou um grupo antinomista muito importante, que procurava praticar atos que violassem a dignidade humana. Ele planejou mais ainda, queria instituir na sociedade leis que fizessem a própria sociedade ser indigna, violando o quanto possível as leis naturais estabelecidas pelo Criador. Tudo isso pode ser lido na obra de Gerson Scholem, Zabatai Tzevi, tará. Ou seja, além dele ser satanista, dele fazer os piores pecados, as piores imoralidades, ele quer que as leis sejam pró-pecado para que o Estado possa ruir e levar todo mundo ao pecado. E aí depois as pessoas perguntam, por que você é contra o Estado laico? Porque quem quer separar o Estado da igreja é esse povo demoníaco. E não pensem que a santidade do pecado foi apenas na cabala antiga, que foi apenas esses gnósticos aí. Lutero falava isso, Lutero falava diversas vezes. Vá e peque com força, peque com firmeza, porque quanto mais peca, maior a graça de Deus na sua vida. É isso aí. Lutero que disse que Nosso Senhor adulterou com Maria Madalena, com a mulher do poço, né, a samaritana. Lutero cometeu as piores blasfêmias. Lutero, Jesus morreu para você pecar. Assinado Martinho Lutero. Quem disse peca com força porque a graça vai te salvar foi Lutero. Lutero ficou amasiado com uma freira, sem se casar. Tinha inúmeros casos ou seja, por fora de adultério, fornicação ao extremo, bêbado, morreu bêbado,
Isso aí, os próprios seguidores dele contam esse tipo de coisa. Não é que há difamações da Igreja Católica. Um homem desse, metido até o pescoço, com tudo que é diabólico, ligado aí com Rosa Cruz, fundou o protestantismo, e aí é isso aí, né? Porque assim, durante 1500 anos, a igreja esteve escondida na igreja invisível. Né? Cristo veio aí, corrompeu tudo lá no Império Romano, ficou 1500 anos desaparecido, porque não pode existir igreja visível formal, e o que tem que existir é a igreja interior, a igreja invisível de Deus, a igreja do Lutero. Por isso que ele é contra. Santidade do pecado. É isso aí. Ah, não, mas veja bem, Lutero estava errado, mas quem veio depois de Lutero estava certo. Então, aí começa a dialética, tudo para não ser católico, tudo por causa da soberba, tudo por causa da vontade de ser Deus, tudo porque o protestante não quer dizer eu sou submisso à Igreja Católica, obedecerei os dogmas, creio naquilo que a Igreja crê e não creio no que ela rejeita. Fim. Não quer fazer isso. Quer ser ele mesmo Deus, quer ele mesmo fazer a livre interpretação das escrituras, quer ele mesmo definir qual doutrina, quer ele mesmo dizer qual vai ser o seu rito, como é que ele vai fazer as coisas, como é que ele vai seguir. Não gostou, abre, sai e funda outra igreja. Isto é o protestantismo, a revolta gnóstica contra a religião. Isso aqui é o estudo inicial de toda essa questão. A gnose Sufi, por exemplo, segundo Chuon, um dos queridos mestres de Olavo, explica que aquilo que é proibido no exoterismo pode ser permitido no esoterismo. Exemplo, vinho. O muçulmano não pode beber álcool, isso é fato arqui-sabido, arqui-conhecido. Mas depois que o cara se inicia nos grandes mistérios e transcende as leis da Sharia e das leis islâmicas, aí ele pode beber álcool à vontade. Porque aquilo que é proibido no exoterismo é liberado no esoterismo. Chuon defende o antinomismo escancarado, que era mestre do Olavo, sempre bom lembrar. Algo sempre considerado pela moral religiosa como tentação, como via para o pecado, e, portanto, poderá, no esoterismo, desempenhar o papel totalmente oposto, ou seja, aquilo que é pecado no esotérico é salvífico. Não sendo uma dissipação pecadora, mas, pelo contrário, um fator de concentração e virtude intermediária do seu símbolo. É uma linguagem muito rebruscada para mascarar a própria intenção maligna. O homem profundamente consciente da natureza das coisas nada tem a evitar, pois os erros não podem seduzi-lo. Ou seja, Chuon, que era um homem profundamente consciente da natureza das coisas, não se deixava guiar pela matéria, por isso ele podia colocar o par de chifre na mulher dos seus iniciados. Podia fazer os bacanais. É isso. O Olavo defende isso, nunca negou o que defende, nunca escreveu contra. Cadê a abjuração do seu Olavo? Isso aqui mostra que os iluminados podem tudo, porque eles já transcenderam as leis morais e já se libertaram dos sentidos da opressão. Né? E agora eles podem fazer as maiores orgias, os maiores bacanais que não estarão se degenerando. Eles estão libertando as donzelas partícipes. Ressignificaram o chifre. Ressignificaram o adultério. A cornice. Ressignificaram a cornice. É basicamente isso. Aí, bem, eu vou mencionar aqui por alto, mas qualquer pessoa que minimamente acompanhou alguns vídeos do Olavo sabe que ele passava um pano para adultério, que ele vivia fazendo piada imoral, vivia fazendo piada de adultério. Não, que veja bem, ter relações imorais com a sua vizinha é céu de menos, Espírito Santo perdoa, fala essas coisas abertamente, né? Porque, isso aí, ó, a segunda frase aqui. Chegamos à suprema perversão de achar que o próprio desejo da sabedoria é uma coisa menos importante do que cumprir aquelas regrazinhas que o padre ensinou. Isso é uma blasfêmia, é um pecado contra o Espírito Santo. Ó, alguém falou aqui, e será que eu vou ter que... O Ítalo Marcílio perdoador de adúlteras? Rapaz, tem um dossiê interessante, tem um dossiê interessantíssimo. Eu publico ou não publico? Eu publico ou não publico? Vou conversar com o meu anjo da guarda para ver se eu publico, se eu não publico. Esse é o exemplo de católico, né? Aluno Olavo de Carvalho. É, claro, claro, claro. Bom, a sabedoria é eterna e o amor à sabedoria é premiado, independentemente de você ser cristão, muçulmano, judeu, ateu. Então, olha só. Se você ama a sabedoria, pelo menos um lugarzinho no purgatório você garante. Isso é o mínimo. Tem de ser. Então, se você é muçulmano, judeu, ateu, você vai ter o seu lugar pelo menos no purgatório, porque você ama a sabedoria. Herético, blasfemo. Em moral, eu sou anarquista, diz Olavo de Carvalho. Acredito que, a princípio, né, impor o certo é errado. Olha o Olavo dizendo, impor o certo é errado. Então, o Olavo dizendo, impor o certo é errado. O sujeito que faz o certo só por obediência e sem compreendê-lo, acaba por transformar no errado. Como assim? Então, se fazer o certo, porque não sabe, ou seja, é melhor você pecar, e o Olavo falou isso, eu conheço tanta gente que caiu nisso, cara.
O Olavo dizia, vá, peca à vontade, que depois você volta para a igreja, conheça de tudo, eu fiz isso na minha vida. Ai, que lástima, que desgraçado. Que desgraçado. Desgraçado. Que desgraçado. São Paulo apóstolo, meu amado guru, você imagina a cara de pau. Por isso, deve haver a mais ampla liberdade de escolha e de conduta. E a autoridade religiosa deve se limitar a ensinar o certo, com toda a paciência, sem tentar expulsar o pecado do mundo à força. Ou seja, não tem que ter Estado católico. Pô, lá, eu vou falar isso direto. Não tem que ter um Estado católico, tem que ter uma sociedade católica. Como se o Estado não tivesse que impor a lei de Deus.